grande amor da sua vida morreu. Mas no velório surge o irmão gêmeo, e o segredo que ele revela faz ela desmaiar de emoção. A chuva caía fina e insistente sobre os telhados de Seattle, como se o céu chorasse junto com Lucinda. Aos 32 anos, ela segurava um guarda-chuva preto, mas não se importava com as gotas que escorriam por seu rosto, misturando-se às lágrimas. Raul, o homem que ela amava com cada fibra do seu ser, estava morto. O câncer, cruel e silencioso, o levara em poucos meses, deixando-a com um vazio que parecia engolir o mundo. Eles eram simples, viviam em um apartamento modesto no bairro de Capitol Hill, onde dividiam sonhos, risadas e uma coleção de canecas desparelhadas compradas em feiras de rua. Agora, tudo o que restava era a dor e o eco de suas promessas de amor eterno. Lucinda caminhava lentamente em direção à pequena capela, onde o velório acontecia. Seus sapatos afundavam na grama molhada e ela sentia o peso de cada passo. Raul era seu porto seguro, o homem que a fazia rir com suas imitações, que exageradas de cantores de ópera, que a abraçava forte quando ela chorava por perder um paciente no hospital onde trabalhava como enfermeira. Ele era pobre, mas tinha um coração rico, sempre encontrando maneiras de surpreendê-la, como naquela vez em que economizou por meses para levá-la a um show de jazz em um bar escondido. Só porque ela mencionara casualmente que amava ela, Fitzgerald. Ao entrar na capela, o cheiro de flores e cera queimada a envolveu. Havia poucas pessoas. Alguns colegas de Raul da oficina mecânica onde ele trabalhava, a vizinha idosa que sempre lhes dava biscoitos caseiros, e um primo distante que Lucinda mal conhecia. Ela se aproximou do caixão, o coração apertado, e olhou para Raul. Mesmo na morte, ele parecia em paz, com aquele leve sorriso que sempre a fazia derreter. Ela tocou sua mão fria, sussurrando: "Você prometeu que nunca me deixaria, amor." "Como vou viver sem você?" De repente, um murmúrio percorreu a sala. Lucinda virou-se confusa, e seu mundo parou. Um homem idêntico a Raul estava parado na porta. Mesma altura, mesmos olhos castanhos profundos, mesmo cabelo cacheado caindo sobre a testa. Mas havia diferenças. Ele usava um terno caro, impecavelmente cortado, e sua postura era mais confiante, quase aristocrática. Lucinda sentiu as pernas fraquejarem. Quem era aquele homem? Por que ele parecia o reflexo vivo de seu marido? O estranho se aproximou, o rosto marcado por uma tristeza que parecia genuína. "Lucinda, meu nome é Gabriel. Era o irmão gêmeo de Raul." A voz dele era quase igual à de Raul, mas com um tom mais polido, como se tivesse sido moldada por anos de educação refinada. A capela ficou em silêncio, todos os olhos fixos neles. Lucinda piscou, tentando processar as palavras. Irmão gêmeo? Raul nunca mencionara um irmão, muito menos um gêmeo. Eu não entendo, ela gaguejou, o coração disparado. Gabriel baixou o olhar, como se carregasse um peso invisível. Raul e eu fomos separados ao nascer. Nossos pais, eles não tinham condições de criar 2 filhos. Eu fui adotado por uma família rica em Nova York, enquanto Raul ficou com nossa mãe biológica aqui em Seattle. Só descobri que tinha um irmão há alguns meses, quando contratei um detetive particular para encontrar minha família de origem. Quando finalmente o encontrei, ele já estava... Sua voz falhou, e ele engoliu em seco. Doente, tarde demais. Lucinda sentiu um nó na garganta. A ideia de Raul tão aberto e amoroso, escondendo algo tão grande, a machucava, mas ao mesmo tempo ela entendia. Ele sempre quis protegê-la das dores do passado, sempre quis ser o herói dela. Por que ele não me contou? Ela perguntou, a voz tremendo. Gabriel hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. Raul me pediu para não dizer nada até ele estar pronto. Ele queria te proteger, Lucinda. Mas antes de morrer, ele me fez prometer algo. Ele a olhou nos olhos e havia uma intensidade ali que a fez estremecer. Ele me pediu para cuidar de você, para garantir que você nunca ficasse sozinha. As palavras de Gabriel ecoaram na mente de Lucinda e o peso delas a fez cambalear. A sala girou.
As vozes ao redor se tornaram um zumbido distante, e antes que pudesse responder, a escuridão a envolveu. Ela desmaiou, caindo nos braços de Gabriel, enquanto os presentes na capela exclamavam em choque. Quando Lucinda abriu os olhos, a primeira coisa que sentiu foi o cheiro de café forte, misturado com o leve aroma de desinfetante hospitalar. Ela estava deitada em um sofá de couro macio, em uma sala pequena e bem iluminada ao lado da capela. Uma janela deixava entrar a luz cinzenta da tarde chuvosa, e o som abafado das conversas do velório ainda ecoava ao fundo. Gabriel estava sentado em uma cadeira ao seu lado, segurando um copo d'água, o rosto marcado por preocupação. "Você está bem?" ele perguntou a voz suave, mas com um tom de urgência. Lucinda se sentou lentamente, a cabeça latejando. As lembranças voltaram como uma avalanche. Raul no caixão, o rosto de Gabriel, as palavras que a fizeram desmaiar. "Eu acho que sim", ela murmurou, aceitando o copo d'água com mãos trêmulas. Mas a verdade era que ela não estava bem. Como poderia estar? O homem que ela amava estava morto, e agora um estranho com o rosto dele prometia cuidar dela, como se fosse possível substituir o vazio que Raul deixou. Gabriel parecia ler seus pensamentos. "Eu sei que isso é demais para processar", ele disse, esfregando as mãos como se tentasse encontrar as palavras certas. "Eu não vim aqui para te confundir ou te machucar, Lucinda. Só estou cumprindo o que Raul me pediu." Ele falava de você o tempo todo, sabia? Mesmo tão doente, ele sorria quando contava como você cantava desafinado no chuveiro ou como insistia em salvar todas as plantas murchas que encontrava. Lucinda sentiu um aperto no peito, mas também um sorriso tímido escapar. Era tão típico de Raul notar esses detalhes bobos e transformá-los em algo especial. "Ele te contou isso?" perguntou, a voz embargada. Gabriel assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de saudade e culpa. "Nós passamos algumas semanas juntos antes do fim. Ele me mostrou fotos de vocês dois na praia, naquela viagem para Oregon. Disse que foi o dia mais feliz da vida dele, quando você jogou o sapato no mar sem querer e riu até chorar." A memória atingiu Lucinda como um raio. Ela podia ver Raul correndo atrás do sapato, tropeçando nas ondas, enquanto ela gargalhava na areia. "Ele ficou bravo porque eu estraguei o par, mas no fundo achou graça", ela disse, quase para si mesma. Por um momento, parecia que Raul estava ali, vivo, rindo com eles, mas a realidade voltou, fria e implacável. "Por que ele não me falou de você, Gabriel? Por que escondeu algo tão importante?" Gabriel suspirou, o peso da pergunta visível em seus ombros. "Raul tinha orgulho, Lucinda. Ele cresceu com pouco, lutando por tudo. Quando descobriu que eu existia, que eu tinha uma vida diferente, ele ficou confuso. Eu cresci com dinheiro, em um mundo que ele nunca conheceu. Acho que ele não queria que você o visse como menos, ou que pensasse que ele estava atrás de algo. Ele só queria ser o Raul que você amava, sem complicações." Lucinda olhou para Gabriel, tentando enxergar além do rosto que tanto lembrava. Raul. Ele era milionário, isso era óbvio pelo relógio caro no pulso e pelo jeito como carregava o terno como se fosse uma segunda pele. Mas havia algo mais, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. "E você? Por que quis encontrar Raul? Você tinha tudo, não é? Por que mexer no passado?" Gabriel hesitou, o olhar perdido por um momento. "Nem tudo", ele disse, quase em um sussurro. "Eu perdi minha esposa, Helena, há 2 anos. Leucemia. Depois disso, minha vida perdeu a cor. O dinheiro não compra felicidade, Lucinda. Eu queria encontrar minha família, algo real. Quando soube de Raul, pensei que talvez pudesse recuperar um pedaço de mim que estava faltando." Ele fez uma pausa, os olhos marejados. "Mas cheguei tarde demais." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor compartilhada. Lucinda sentiu uma pontada de empatia por Gabriel. Ele também conhecia a perda, o vazio que engole tudo. "Sinto muito pela sua esposa", ela disse sincera. Gabriel apenas assentiu, como se falar mais doesse demais. De repente, a porta da sala se abriu e a vizinha de Lucinda, Dona Clara, entrou com uma bandeja de biscoitos.
Você precisa comer algo, querida, disse a senhora, com seu jeito maternal. E você, moço, também. Não é fácil carregar um fardo desses. Ela olhou para Gabriel com curiosidade, mas sem julgamento antes de sair. Lucinda pegou um biscoito por educação, mas seu estômago estava embrulhado. O que acontece? Agora, Gabriel? Perguntou a voz incerta. Você faz sua promessa e vai embora? Volta para sua vida em Nova York? Gabriel a encarou e havia uma determinação em seus olhos que a surpreendeu. Não vou embora, Lucinda. Raul me pediu para cuidar de você, e eu pretendo fazer isso. Não como um substituto, nunca, mas como alguém que quer honrar o irmão que perdeu. Você não está sozinha, mesmo que sinta que está. As palavras dele eram sinceras, mas também assustadoras. Lucinda não sabia o que pensar. Como poderia aceitar a presença de um homem que era ao mesmo tempo tão familiar e tão estranho? Ela olhou para o copo d'água em suas mãos, o reflexo tremendo na superfície. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Isso é muito. Gabriel assentiu, respeitando seu espaço. Eu entendo. Estarei aqui quando você estiver pronta para conversar. Ou não. A escolha é sua. Ele se levantou ajustando o terno, mas antes de sair, virou-se para ela. Raul, me disse uma coisa que nunca esqueci. Ele disse que você é a pessoa mais forte que ele já conheceu, e eu acredito nele. Com isso ele saiu, deixando Lucinda sozinha com seus pensamentos e o som da chuva lá fora. Ela apertou o copo com força, sentindo as lágrimas voltarem. Raul estava em cada palavra de Gabriel, em cada história que ele contava. Mas havia algo novo ali, algo que ela ainda não conseguia nomear. E pela primeira vez desde a morte de Raul, Lucinda sentiu uma fagulha de curiosidade, e talvez, só talvez, um fio de esperança. Os dias seguintes ao velório passaram como uma névoa para Lucinda. Seattle continuava cinzenta, com chuvas intermitentes que pareciam espelhar seu coração partido. Ela voltou ao trabalho no hospital, mergulhando nas rotinas exaustivas de turnos de 12 horas, como se cuidar de pacientes pudesse preencher o vazio deixado por Raul. Mas à noite, quando voltava para o apartamento silencioso, a ausência dele a sufocava. A coleção de canecas ainda estava na prateleira, o violão encostado no canto da sala, intocado desde que Raul tentou ensinar a ela uma música dos Beatles, e os dois acabaram rindo até perder o fôlego por causa de seus dedos desajeitados, nas cordas. Uma tarde, enquanto Lucinda organizava o armário, encontrou uma jaqueta velha de Raul, aquela de couro surrado que ele usava em dias frios. Ela a abraçou, inalando o leve cheiro de óleo de motor e colônia barata que ainda impregnava o tecido. As lágrimas vieram sem aviso, e ela se permitiu chorar sentada no chão, até que o interfone tocou, interrompendo o momento. Lucinda, é Gabriel, posso subir? A voz dele, tão parecida com a de Raul, fez seu coração dar um salto. Ela hesitou. Parte dela queria dizer não, manter a distância daquele homem que a confundia com sua semelhança e sua promessa. Mas, outra parte, aquela que ainda ouvia as palavras de Raul sobre sua força, a fez apertar o botão para liberá-lo. Minutos depois, Gabriel estava à porta, segurando uma sacola de papel pardo. Trouxe algo para você, ele disse com um sorriso tímido que lembrava tanto Raul que Lucinda quase se esqueceu de respirar. Dentro da sacola havia um bolo de cenoura caseiro com uma cobertura de chocolate meio desajeitada. Eu sei que não sou cozinheiro, mas Raul me disse que você ama bolo de cenoura. Gabriel explicou coçando a nuca, um gesto que Raul também fazia quando estava sem jeito. Eu tentei seguir a receita da minha mãe adotiva. Não sei se ficou bom, mas é de coração. Lucinda não pôde evitar um sorriso. Você fez isso? Perguntou surpresa. Gabriel riu, um som quente que encheu o apartamento de uma leveza inesperada. Sim, mas confesso que quase coloquei sal em vez de açúcar. Tive que começar do zero 2 vezes. A confissão era tão genuína, tão despretensiosa, que Lucinda riu pela primeira vez em semanas, um som que surpreendeu até ela mesma. Eles se sentaram à mesa da cozinha dividindo o bolo. O chocolate estava meio derretido e o bolo um pouco denso, mas Lucinda achou que era o melhor que já provara,
talvez porque vinha com uma intenção tão pura. Enquanto comiam, Gabriel contou histórias de sua infância em Nova York, de como ele e sua esposa, Helena, costumavam passear pelo Central Park, apostando quem conseguia encontrar a melhor folha de outono. Ela sempre ganhava, ele disse, com um sorriso saudoso. Dizia que eu era péssimo em procurar, mas na verdade, eu só gostava de ver ela feliz quando encontrava a folha perfeita. Lucinda ouviu fascinada. Gabriel era diferente de Raul em muitos aspectos, mais reservado, com um humor mais seco, mas igualmente encantador. Ele falava com uma vulnerabilidade que a fazia querer saber mais. E você, Lucinda? Como você? Que Raul se conheceram? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, genuinamente curioso. Ela hesitou, mas a lembrança trouxe um calor ao seu peito. Foi em uma cafeteria aqui em Seattle. Eu derrubei meu café tentando abrir a porta com o cotovelo. E Raul, que estava atrás de mim, pegou a xícara no ar antes que caísse no chão. Ele disse, você precisa de um herói ou de um café novo? Com aquele sorriso convencido. Eu ri, mas fiquei vermelha como um tomate. Ele pagou um café novo para mim e... Bem, nunca mais nos separamos. Gabriel sorriu, os olhos brilhando. Parece algo que Raul faria. Ele sempre teve esse jeito de transformar momentos simples em algo inesquecível. Ele fez uma pausa, olhando para a caneca de café nas mãos de Lucinda. Você já percebeu como ele colecionava essas canecas feias com tanto orgulho? Ele me mostrou uma com um desenho de um gato vesgo e disse que era a sua favorita. Lucinda riu alto, quase engasgando com o bolo. A do gato vesgo, eu comprei essa em um brechó porque achei ridícula, e Raul insistiu que era arte. Ele até inventou uma história de que o gato era um filósofo reencarnado. A risada deles encheu a cozinha e por um momento o peso da perda pareceu mais leve, como se Raul estivesse ali rindo junto. Mas a leveza não durou. Quando Gabriel se levantou para lavar os pratos, Lucinda notou um vazio em seu olhar, como se ele também lutasse contra seus próprios fantasmas. Gabriel, ela chamou hesitante. Você disse que perdeu sua esposa. Como você lida com isso? Porque eu não sei se vou conseguir viver sem Raul. Ele parou, as mãos ainda na pia, e virou-se para ela. Não é algo que você supera, Lucinda. Você só aprende a carregar. No começo, eu acordava todo dia esperando ouvir a voz de Helena, mas agora eu encontro ela nas pequenas coisas, no cheiro de café, nas músicas que ela amava. Raul está com você, nas memórias, nas canecas, no jeito que você ri. E eu prometo, vou te ajudar a carregar isso, se você deixar. As palavras dele foram como um abraço, e Lucinda sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram diferentes. Não só de dor, mas de gratidão. Gabriel não era Raul, mas havia algo nele que a fazia sentir menos sozinha. Quando ele terminou de lavar os pratos e se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, Lucinda ficou olhando para a porta fechada, o coração dividido entre a saudade de Raul e a estranha sensação de que algo novo, algo inesperado, estava começando a florescer. A manhã de sábado trouxe um raro sol a Seattle, como se a cidade decidisse dar uma trégua à melancolia de Lucinda. Ela acordou cedo, o apartamento ainda envolto no silêncio que agora era sua companhia constante. Mas, pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma vontade tímida de fazer algo além de apenas sobreviver. Talvez fosse o eco das palavras de Gabriel, ou a memória do bolo de cenoura desajeitado, mas Lucinda pegou o violão de Raul e dedilhou algumas notas, mesmo que desafinadas. O som trouxe uma pontada de saudade, mas também um sorriso. Você ficaria orgulhoso de mim por tentar, não é? Ela sussurrou como se Raul pudesse ouvi-la. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Gabriel novamente, dessa vez com uma proposta inesperada. Você já tomou café da manhã? Pensei em te levar para um lugar especial. Ele disse, a voz carregando um entusiasmo que Lucinda não esperava. Ela hesitou, mas a ideia de sair do apartamento e da prisão de suas memórias a convenceu. Tudo bem, mas nada de lugares chiques. Não estou no clima para restaurantes com guardanapos de pano. Ela respondeu, tentando soar leve. Minutos. Depois eles estavam em um carro alugado.
um conversível vermelho que parecia gritar dinheiro, mas que Gabriel dirigia com uma descontração surpreendente. Eu sei que disse que não sou de lugares chiques, mas esse carro é ridículo. Lucinda brincou ajustando o cinto. Gabriel riu, o som ecoando no vento enquanto aceleravam pelas ruas de Seattle. É só um carro, Lucinda. Além disso, Raul me disse que você sempre quis andar em um conversível. Ele planejava alugar um para o seu aniversário. Lucinda ficou em silêncio, o coração apertado. Raul sempre se lembrava dos menores detalhes dos seus sonhos, até daqueles que ela mencionava de passagem. Ele te contou isso? Perguntou, a voz suave. Gabriel assentiu, mantendo os olhos na estrada. Ele queria te dar o mundo, mesmo tendo tão pouco. Acho que estou tentando fazer o mesmo do meu jeito. Eles pararam em um mercado ao ar livre no Pike Place, o coração pulsante de Seattle. O lugar estava lotado, com barracas de flores coloridas, frutas frescas e artesanatos. O cheiro de pão recém-assado misturava-se ao som de músicos de rua tocando violino. Gabriel guiou Lucinda até uma barraca de crepes, onde pediu 2 crepes de morango com chantilly. Raul disse que você é louca por morangos, ele comentou, entregando um prato a ela. Lucinda riu, pegando o crepe. Ele exagerava. Eu gosto, mas ele fazia parecer que eu era obcecada. Ela deu uma mordida e o sabor doce a fez fechar os olhos por um momento. Ok, talvez ele tivesse um pouco de razão. Gabriel sorriu e, pela primeira vez, Lucinda notou como o sorriso dele era diferente do de Raul, menos travesso, mais gentil, como se carregasse uma história própria. Enquanto caminhavam pelo mercado, Gabriel parou em uma barraca de flores e comprou um buquê de girassóis. Para você, ele disse, entregando as flores com um gesto simples, mas sincero. Raul disse que você ama girassóis porque eles sempre seguem o sol, mesmo em dias nublados. Lucinda segurou o buquê, sentindo o peso das palavras. Era verdade. Ela sempre dizia a Raul que queria ser como um girassol, encontrando luz mesmo nas tempestades. Mas o momento foi interrompido por um incidente cômico. Um pombo atrevido pousou na barraca ao lado, roubou um pedaço de pão e voou diretamente para Gabriel, que tentou desviar e acabou derrubando o próprio crepe no chão. Sério? Eu passei anos em reuniões de diretoria sem derrubar um copo d'água e um pombo me derrota, ele exclamou, fingindo indignação. Lucinda caiu na gargalhada, a ponto de precisar se apoiar em um poste. Você deveria ver sua cara, o grande milionário de Nova York derrotado por um pombo de Seattle. Por um instante o peso da perda sumiu. Eles riram juntos, e Lucinda sentiu algo que não sentia há muito tempo: leveza. Gabriel insistiu em comprar outro crepe, e enquanto comiam sentados em um banco com vista para o Puget Sound, ele começou a falar mais sobre sua vida. Quando Helena morreu, eu me tranquei no trabalho. Construí uma empresa de tecnologia, ganhei muito dinheiro, mas nunca me senti tão vazio. Conhecer Raul, mesmo por tão pouco tempo, me fez lembrar o que é ter família. E agora estar aqui com você me faz sentir que talvez eu ainda tenha um propósito. Lucinda olhou para ele, os girassóis ainda nas mãos. Você não precisa fazer isso, sabe? Cumprir a promessa de Raul, eu sou mais forte do que pareço. Mas mesmo ao dizer isso, ela sentiu uma vulnerabilidade que não admitia facilmente. Gabriel balançou a cabeça. Eu sei que você é forte, mas às vezes até os mais fortes precisam de alguém para segurar o buquê de girassóis. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Lucinda. Ela olhou para o mar, o sol refletindo na água, e sentiu uma conexão com Gabriel que não conseguia explicar. Não era amor. Não ainda. Era cedo demais, e Raul ainda ocupava cada canto de seu coração. Mas era algo real, algo que a fazia querer continuar caminhando, mesmo com o peso da dor. Quando voltaram para o carro, Gabriel colocou uma música no rádio, e por coincidência era Something dos Beatles, a mesma que Raul tentava tocar no violão. Lucinda sorriu, os olhos marejados. Ele está aqui, não é? Ela disse, quase para si mesma. Gabriel olhou para ela, a expressão suave. Está, e sempre vai estar. As semanas seguintes passaram como um rio tranquilo.
com Gabriel se tornando uma presença constante, mas nunca invasiva, na vida de Lucinda. Ele aparecia no apartamento com pequenas gentilezas, um livro de poesia que encontrara em uma livraria local, um café quentinho do tipo que ela adorava, ou até mesmo um par de ingressos para um show de jazz em um bar escondido no centro de Seattle. Raul disse que você nunca resiste a uma boa música ao vivo, ele brincava, e Lucinda, mesmo relutante no início, acabava cedendo. Cada gesto dele era um fio que costurava a promessa de Raul, mas também algo novo, algo que pertencia só a Gabriel. Uma noite, após um turno particularmente exaustivo no hospital, Lucinda chegou em casa e encontrou Gabriel esperando na porta, com uma sacola de comida tailandesa. Eu sei que você teve um dia longo, ele disse com aquele sorriso gentil que já começava a parecer familiar. E eu sei que você ama um bom pad thai. Lucinda riu, exausta, mas grata. Você está ficando perigoso com essas informações que Raul te passou. Ela brincou, abrindo a porta para ele entrar. Enquanto comiam sentados no chão da sala com pratos improvisados e a sacola de papel entre eles, Gabriel começou a contar uma história de Raul que Lucinda nunca ouvira. Quando éramos crianças, antes de sermos separados, Raul e eu tínhamos um jogo. A gente fingia que era exploradores em uma floresta mágica. Ele sempre dizia que se encontrasse um tesouro, dividiria comigo, porque irmãos dividem tudo. Ele tinha uns 4 anos, mas já era assim, generoso até o osso. Gabriel riu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Eu só me lembro disso porque minha mãe adotiva guardava uma foto nossa brincando no quintal. Quando encontrei Raul, ele ainda tinha aquele mesmo brilho nos olhos. Lucinda sentiu o coração apertar. Ele nunca me contou isso, ela disse mexendo no prato. Às vezes sinto que ainda estou descobrindo quem ele era. Gabriel assentiu, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Raul era assim, guardava pedaços de si mesmo. Mas ele me disse que com você ele se sentia inteiro. Que você era o lar que ele sempre quis. As palavras a pegaram desprevenida e Lucinda desviou o olhar, tentando esconder as lágrimas. Ela se levantou, pegando a jaqueta de Raul, que ainda deixava no sofá como se fosse uma forma de mantê-lo por perto. Às vezes sinto ele aqui, sabe? Como se ele estivesse me dizendo para continuar. Mas é tão difícil, Gabriel. Eu o amava tanto. Sua voz falhou, e ela abraçou a jaqueta com força. Gabriel se levantou hesitante e colocou a mão no ombro dela, um toque leve, mas firme. Eu sei, Lucinda, e eu sei que não sou ele, mas estou aqui, e vou continuar estando, porque Raul acreditava em você. E de alguma forma estar com você está me ajudando a encontrar um pedaço de mim que eu achei que tinha perdido com Helena. Por um momento, eles ficaram em silêncio, o peso das perdas compartilhadas pairando entre eles. Então, como se precisasse quebrar a tensão, Gabriel pegou o violão de Raul e começou a dedilhar desajeitadamente uma melodia. Raul tentou me ensinar a tocar isso, ele disse, rindo de si mesmo quando uma nota saiu completamente errada. Ele disse que eu era um caso perdido, mas que você era pior ainda. Lucinda riu alto, enxugando as lágrimas. Ele não mentiu. Eu sou um desastre com esse violão. Ela se sentou ao lado dele, pegando o instrumento. Mas ele insistia em me ensinar. Dizia que um dia eu ia tocar Blackbird para ele em um show imaginário. Ela tentou tocar algumas notas, e o som saiu tão desafinado que os dois caíram na gargalhada. Tá vendo? Ele tinha razão, ela exclamou, o rosto iluminado por um sorriso genuíno. A risada deles encheu a sala, e por um instante o apartamento não parecia tão vazio. Gabriel olhou para ela, os olhos brilhando com algo que Lucinda não conseguia nomear. Você tem o mesmo brilho que Raul descrevia, ele disse, quase sem perceber que falava em voz alta. Quando você ri, é como se o mundo parasse para ouvir. Lucinda corou surpresa com a intensidade das palavras. Ela desviou o olhar, sentindo o coração bater mais rápido. Era a primeira vez que via Gabriel não como o irmão de Raul, mas como alguém com sua própria luz, sua própria história. E isso a assustava. Você é perigoso com essas palavras, ela disse, tentando manter o tom leve, mas sua voz tremia. Gabriel sorriu, um pouco envergonhado. Desculpe, não quis te deixar desconfortável.
É que estar com você me faz sentir vivo de novo, e eu não sentia isso há muito tempo. Ele fez uma pausa, como se pesasse o que diria em seguida. Raul me pediu para cuidar de você, mas acho que de alguma forma você também está cuidando de mim. Lucinda não sabia o que responder. Ela olhou para o violão, para a jaqueta de Raul, para os olhos de Gabriel e sentiu um turbilhão de emoções. Saudade, culpa, gratidão e algo novo. Algo que parecia um broto tímido de esperança. Vamos fazer um acordo, ela disse finalmente com um sorriso pequeno. Você continua trazendo comida tailandesa e eu prometo não tentar tocar esse violão de novo. Gabriel riu aliviado. Feito. Mas só se você prometer me ensinar a fazer um bolo de cenoura decente. O meu último foi uma tragédia. Eles riram novamente, e Lucinda sentiu pela primeira vez que talvez pudesse aprender a viver com a dor, e quem sabe, com a possibilidade de algo novo. O outono chegou a Seattle com uma explosão de cores, as folhas dos bordos pintando as ruas de vermelho e dourado. Lucinda começou a notar que os dias não pareciam mais tão longos e pesados. Gabriel continuava aparecendo, sempre com um pretexto, uma nova receita para tentar, um convite para um passeio ou apenas para conversar sobre memórias de Raul que os faziam rir e chorar. Ele era como uma ponte entre o passado que Lucinda ainda segurava e um futuro que ela mal ousava imaginar. Uma tarde, Gabriel bateu à porta com uma ideia que a pegou de surpresa. Hoje é dia de aventura, ele anunciou, segurando 2 ingressos para um passeio de caiaque no Lake Union. Raul, me disse que você sempre quis tentar, mas nunca teve coragem. O que acha? Vamos enfrentar as águas juntos? Lucinda hesitou, o coração acelerado. Ela se lembrava de contar a Raul sobre seu desejo de remar no lago, mas sempre adiava, com medo de virar o caiaque e fazer papel de boba. Você está me desafiando? Ela perguntou erguendo uma sobrancelha. Talvez, Gabriel respondeu com um brilho travesso nos olhos que por um instante a fez lembrar de Raul. Mas prometo te salvar se você cair na água. Lucinda riu, incapaz de resistir àquele entusiasmo. Ok, mas se eu me afogar vou culpar você pelo resto da eternidade. No lago, o sol refletia na água, criando um espelho de luz que parecia dançar ao redor deles. Lucinda segurava o remo com firmeza, mas suas primeiras tentativas foram desajeitadas, fazendo o caiaque balançar perigosamente. Você disse que ia me salvar, não que ia me deixar virar um meme aquático. Ela gritou rindo, enquanto Gabriel, no caiaque ao lado, tentava manter o equilíbrio e ao mesmo tempo orientá-la. Calma, você está indo bem. Só não reme como se estivesse brigando com o lago. Em um momento de distração, Lucinda remou com força demais e o caiaque inclinou. Ela soltou um grito, certa de que ia cair, mas Gabriel, com uma agilidade surpreendente, segurou o lado do caiaque dela, estabilizando-o. Eu disse que te salvaria, ele brincou ofegante, mas com um sorriso largo. Lucinda, com o coração disparado, olhou para ele, a água pingando de suas mãos, e sentiu algo novo, uma onda de confiança, não só no momento, mas em Gabriel. Depois, de uma hora remando e rindo até a barriga doer, eles pararam em uma pequena doca para descansar. Sentados lado a lado, com os pés pendurados na água, dividiram uma garrafa de limonada que Gabriel trouxera. Você já fez isso antes? Lucinda perguntou, surpresa com a habilidade dele. Gabriel deu de ombros um pouco envergonhado. Helena me arrastava para todo tipo de aventura. Ela dizia que a vida era curta demais para ficar só no sofá. Acho que ela tinha razão. Lucinda olhou para a água pensando em Raul. Raul também era assim. Ele vivia dizendo que a gente tinha que colecionar momentos, não coisas. Por isso aquelas canecas horríveis na nossa cozinha. Ela riu, mas havia um tom de saudade na voz. Gabriel a observou, os olhos suavizados pela compreensão. Você já percebeu como ele está em tudo que fazemos? Cada história, cada risada, ele ainda é parte de nós. As palavras tocaram Lucinda profundamente. Ela olhou para Gabriel, notando como o sol destacava as linhas de expressão em seu rosto, marcas de uma vida cheia de altos e baixos. Você já pensou no que Raul diria se nos visse agora? Ela perguntou, quase em um sussurro. Gabriel sorriu, um sorriso que misturava tristeza e esperança. Acho que ele diria,
Lucinda, para de remar como se o lago te devesse dinheiro, e depois me daria um soco por deixar você quase cair. Eles riram juntos, o som ecoando sobre a água. Mas havia algo mais naquele momento, uma proximidade que ia além das memórias compartilhadas. Lucinda sentiu o calor do braço de Gabriel ao lado do dela, e pela primeira vez não se retraiu. Era como se, aos poucos, ela estivesse aprendendo a enxergar Gabriel não apenas como o irmão de Raul, mas como alguém que, com seu jeito quieto e gentil, estava trazendo cor de volta à sua vida. Quando voltaram para a margem, o céu já começava a escurecer, tingido de laranja e roxo. Gabriel ajudou Lucinda a sair do caiaque, e por um instante, suas mãos se tocaram, demorando um segundo a mais do que o necessário. Lucinda sentiu o coração acelerar, uma mistura de culpa e algo que ela ainda não queria nomear. Obrigada por hoje, ela disse, a voz suave. Eu não sabia o quanto precisava disso. Gabriel olhou para ela, os olhos brilhando sob a luz do crepúsculo. Eu também precisava, Lucinda, mais do que você imagina. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas sorriu. Vamos fazer isso de novo? Quem sabe da próxima vez você não vire uma profissional do caiaque. Lucinda riu, balançando a cabeça. Só se você prometer não rir quando eu cair na água. Eles voltaram para o carro, o ar entre eles carregado de uma promessa não dita, um sentimento que crescia como as folhas de outono ao redor deles, lento, mas impossível de ignorar. O inverno começou a se aproximar de Seattle, trazendo um frio cortante e céus que pareciam eternamente cobertos por nuvens. Lucinda, no entanto, sentia um calor inesperado em seu peito, algo que crescia a cada encontro com Gabriel. Ele continuava presente, mas agora seus gestos pareciam menos sobre cumprir a promessa de Raul, e mais sobre construir algo próprio, algo que pertencia apenas aos dois. Ainda assim, Lucinda lutava com a culpa que surgia toda vez que seu coração acelerava perto dele. Como poderia sentir algo novo quando Raul ainda era tão vivo em suas memórias? Uma noite, após um longo turno no hospital, Lucinda recebeu uma mensagem de Gabriel. Você já patinou no gelo? Tenho uma surpresa para amanhã. Ela sorriu apesar do cansaço e respondeu, se eu cair, você vai ser o culpado. No dia seguinte, Gabriel a levou ao rink de patinação no Seattle Center, decorado com luzes de Natal que piscavam como estrelas. O ar estava gelado, mas cheio de risadas e música natalina, criando uma atmosfera que parecia tirada de um filme. Lucinda nunca havia patinado antes, e seus primeiros passos no gelo foram um desastre hilário. Ela agarrou o corrimão, as pernas tremendo como as de um cervo recém-nascido. Você disse que me salvaria, não que ia me deixar virar um pinguim desajeitado. Ela exclamou enquanto Gabriel, surpreendentemente ágil no gelo, deslizava ao lado dela, tentando não rir. Eu sou seu instrutor, não seu milagreiro. Ele brincou, estendendo a mão. Vem, confia em mim. Relutante, Lucinda soltou o corrimão e segurou a mão dele. O toque era quente, mesmo através das luvas, e ela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Gabriel a guiou lentamente, segurando-a com firmeza enquanto ela tentava manter o equilíbrio. Você é bom nisso, ela disse, impressionada. Gabriel sorriu um pouco melancólico. Helena me ensinou. Ela adorava patinar. Dizia que era como dançar com o inverno. Lucinda olhou para ele, notando a suavidade em sua voz ao falar de Helena. Você fala dela com tanto amor, ela disse, quase sem perceber. Gabriel assentiu, os olhos fixos no gelo. Ela foi meu mundo, assim como Raul foi o seu. Mas acho que eles nos ensinaram a amar de um jeito que não acaba, mesmo quando eles se vão. As palavras pairaram no ar, pesadas e verdadeiras, e Lucinda sentiu um nó na garganta. Eles continuaram patinando e, aos poucos, Lucinda começou a pegar o jeito, rindo toda vez que quase caía e Gabriel a segurava. Em um momento de ousadia, ela tentou girar sozinha, mas perdeu o equilíbrio e caiu sentada no gelo, puxando Gabriel junto. Os dois desabaram em risadas, deitados no rink, enquanto crianças patinavam ao redor deles. Você é um perigo, Lucinda, Gabriel disse, ainda rindo.
o rosto iluminado pelas luzes natalinas. Enquanto se levantavam ajudando um ao outro, Lucinda olhou para Gabriel e por um instante o mundo ao redor desapareceu. Ela viu nele não apenas o irmão de Raul, mas um homem que carregava suas próprias cicatrizes e ainda assim escolhia sorrir. Escolhia estar ali por ela. O coração dela disparou e ela desviou o olhar assustada com a intensidade do que sentia. Depois de patinar, eles compraram chocolate quente e se sentaram em um banco, observando as famílias ao redor. Gabriel puxou do bolso um pequeno presente, embrulhado em papel dourado. Para você, ele disse com um sorriso tímido. Não é grande coisa, mas achei que você gostaria. Lucinda abriu o pacote e encontrou um chaveiro com um pequeno girassol de metal delicado e brilhante. Para te lembrar de seguir o sol, mesmo nos dias frios, ele explicou. Lucinda sentiu os olhos marejarem. Gabriel, isso é perfeito, ela disse, a voz embargada. Ela segurou o chaveiro com força, como se fosse um talismã contra a dor. Você sempre sabe o que dizer, não é? Gabriel deu de ombros um pouco envergonhado. Nem sempre. Mas com você as palavras simplesmente vêm. O silêncio que se seguiu foi confortável, mas carregado de algo novo. Lucinda olhou para o Rink, as luzes refletindo em seus olhos, e finalmente encontrou coragem para dizer o que a atormentava. Gabriel, às vezes eu sinto ele, Raul, como se ele estivesse feliz por você estar aqui. Mas também sinto culpa. Por rir, por sentir algo por você. Não sei se estou traindo ele. Gabriel a olhou, a expressão séria, mas gentil. Lucinda, amar alguém não significa parar de amar quem veio antes. Raul me pediu para cuidar de você, mas também me disse algo que nunca esqueci. Se ela sorrir de novo, Gabriel, vai ser o maior presente que você pode me dar. Ele queria você feliz. E eu quero isso também mais do que você imagina. As palavras dele foram como um bálsamo, aliviando o peso que Lucinda carregava. Ela olhou para o chaveiro em suas mãos, depois para Gabriel, e sentiu um calor que derretia o gelo ao seu redor. Você é diferente dele, sabia? Ela disse quase em um sussurro. Mas de um jeito que me faz querer conhecer você. Não como o irmão de Raul, mas como você. Gabriel sorriu. Um sorriso que misturava surpresa e esperança. Isso é tudo o que eu poderia pedir, Lucinda. Eles ficaram ali, bebendo o chocolate quente, enquanto a neve começava a cair suavemente, cobrindo Seattle com um manto de possibilidades. O inverno em Seattle se intensificou, com ventos gelados que faziam as janelas do apartamento de Lucinda tremerem à noite. Mas dentro dela algo estava mudando. Os momentos com Gabriel, as risadas, os passeios, as conversas que fluíam como se eles se conhecessem há anos, estavam derretendo a camada de gelo que a dor de perder Raul havia construído. Ainda assim, cada passo em direção a Gabriel parecia um salto no desconhecido, e Lucinda se pegava olhando para a foto de Raul na mesinha de cabeceira, pedindo em silêncio por um sinal de que estava tudo bem seguir em frente. Era véspera de Natal, e Gabriel a convenceu a acompanhá-lo a um evento comunitário no bairro de Fremont. Um mercado noturno com barracas de artesanato, luzes penduradas em árvores e um coral cantando músicas natalinas. Lucinda hesitou. O Natal sempre fora especial para ela e Raul, com tradições simples como decorar uma árvore pequena com enfeites improvisados e assistir a filmes antigos com uma tigela de pipoca. Não sei se estou pronta para isso, ela confessou a Gabriel enquanto se preparavam para sair, ajustando um cachecol vermelho que ele insistira que ela usasse. O Natal sem Raul parece errado. Gabriel a olhou com uma compreensão que a desarmou. Eu sei como é. Meu primeiro Natal sem Helena, eu fiquei trancado no meu apartamento, achando que celebrar seria trair ela. Mas então percebi que ela adorava o Natal, e ignorar isso era como ignorar uma parte dela. Raul amava te ver feliz, Lucinda. Vamos fazer isso por ele e por nós. As palavras dele a tocaram, e ela assentiu segurando o chaveiro de girassol que agora carregava no bolso. Quando chegaram ao mercado, o ar estava cheio de aromas de canela e pinho, e as luzes criavam um brilho mágico. Gabriel, com seu jeito desajeitado de tentar parecer à vontade em meio à multidão,
Comprou 2 copos de cidra quente e entregou um a Lucinda. Cuidado, está quente, ele avisou. Mas Lucinda, distraída por um grupo de crianças cantando Jingle Bells, deu um gole grande demais e fez uma careta, soprando o ar quente. Você me avisou tarde demais, ela exclamou, e os dois riram, o vapor da cidra subindo entre eles. Enquanto caminhavam, pararam em uma barraca onde um artesão vendia pequenas esculturas de madeira. Gabriel apontou para uma miniatura de um pássaro, delicadamente esculpida. Parece o Blackbird da música, não acha? Ele disse com um sorriso travesso. Lucinda riu, lembrando da tentativa desastrosa de tocar a música no violão. Você não desiste dessa história, né? Eu sou um caso perdido com música. Gabriel pegou a escultura e a comprou, entregando-a a ela. Para te lembrar que até os pássaros que não voam bem ainda podem cantar. O gesto era pequeno, mas tão cheio de significado que Lucinda sentiu um aperto no peito. Ela segurou a escultura, os dedos traçando as linhas suaves da madeira, e olhou para Gabriel. Sob as luzes do mercado, ele parecia diferente. Não apenas o irmão de Raul, mas alguém que estava se tornando essencial para ela. Você sempre faz isso, sabia? Me faz sentir que está tudo bem ser quem eu sou, mesmo com meus defeitos. Gabriel corou, algo raro para ele. Você não tem tantos defeitos assim, ele brincou, mas sua voz ficou mais séria. Lucinda, você me faz querer ser uma pessoa melhor. Depois de perder Helena, eu achei que nunca mais ia encontrar sentido em nada. Mas estar com você é como encontrar uma luz que eu não sabia que ainda existia. As palavras a pegaram desprevenida, e Lucinda sentiu o coração disparar. Ela queria dizer algo, mas as emoções a sufocavam. Em vez disso, ela segurou a mão dele, um gesto impulsivo que surpreendeu os dois. A mão de Gabriel era quente, firme, e ele não a soltou, apenas apertou suavemente, como se dissesse que estava ali de verdade. Eles continuaram caminhando de mãos dadas, o silêncio entre eles mais eloquente que qualquer palavra. Mais tarde, sentados em um banco sob uma árvore enfeitada, Lucinda olhou para o céu, onde estrelas lutavam para brilhar através das nuvens. Gabriel, ela começou, a voz hesitante. Eu nunca pensei que poderia sentir isso de novo. Esse calor. Mas estou com medo. E se eu estiver me enganando? E se isso for só porque você me lembra ele? Gabriel virou-se para ela, os olhos cheios de uma honestidade crua. Eu também tenho medo, Lucinda. Medo de não ser o suficiente, de não ser quem você precisa. Mas o que sinto por você não é porque você era de Raul. É porque você é você. A mulher que ri das próprias quedas, que ama girassóis, que carrega o mundo nos ombros e ainda encontra espaço para sorrir. Eu estou me apaixonando por você, e isso me assusta tanto quanto te assusta. As palavras foram como um raio, iluminando algo que Lucinda sentia, mas não ousava admitir. Ela olhou para ele, as lágrimas escorrendo, mas dessa vez eram de uma mistura doce de esperança e aceitação. Eu também estou me apaixonando por você, ela confessou, a voz trêmula. E acho que Raul sabia que isso ia acontecer. Acho que ele te escolheu por isso. Gabriel sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele puxou Lucinda para um abraço e, pela primeira vez, ela não sentiu culpa, apenas a certeza de que, de alguma forma, Raul estava ali, abençoando aquele momento. A neve caiu ao redor deles, e o coral ao longe começou a cantar Silent Night, como se o universo celebrasse o amor que nascia entre as cicatrizes. A véspera de Ano Novo chegou a Seattle com uma energia vibrante, como se a cidade estivesse ansiosa por deixar o velho para trás e abraçar o novo. Lucinda, pela primeira vez em meses, sentia essa energia dentro dela. O amor que começava a florescer por Gabriel não apagava a saudade de Raul, mas era como uma chama que aquecia os cantos mais frios de seu coração. Ainda assim, ela se perguntava se estava pronta para dar o próximo passo, para realmente deixar o passado descansar e viver o presente. Gabriel a convidou para passar a noite de Ano Novo em um mirante no Kerry Park, com vista para o icônico Space Needle, onde haveria uma pequena celebração com fogos de artifício.
Nada de festas lotadas, ele prometeu, conhecendo o gosto de Lucinda por momentos mais íntimos. Só nós, uma manta, e o céu explodindo em cores. Ela sorriu, incapaz de resistir à imagem. Você sabe como me convencer, não é? Respondeu, sentindo um frio na barriga que misturava excitação e nervosismo. Quando chegaram ao mirante, o ar estava gelado, mas o céu estava claro, as estrelas brilhando como se celebrassem junto. Gabriel estendeu uma manta no chão e abriu uma cesta com vinho quente, biscoitos caseiros e uma pequena lanterna para iluminar o espaço. Você pensou em tudo, Lucinda disse, impressionada, enquanto se sentava ao lado dele, embrulhada em um casaco pesado. Gabriel riu, ajustando o cachecol dela com cuidado. Quase. Esqueci os fogos de artifício portáteis, mas acho que o Space Needle vai compensar. Enquanto esperavam a contagem regressiva, conversaram sobre coisas simples. Os filmes que amavam, as viagens que sonhavam fazer, as pequenas manias que tinham. Lucinda confessou que sempre guardava a última mordida de qualquer comida para a sorte, e Gabriel admitiu que falava com suas plantas quando achava que ninguém estava olhando. Você o quê? Lucinda exclamou, rindo tanto que quase derrubou o vinho. Você é um milionário de Nova York que fala com plantas? Isso é melhor que qualquer novela. Gabriel fingiu indignação, mas seus olhos brilhavam de diversão. Ei, elas crescem melhor quando você dá um pouco de amor. Raul também fazia isso, sabia? Ele me contou que conversava com aquele cacto ridículo que vocês tinham na janela. Lucinda riu ainda mais, lembrando do cacto que Raul batizara de Spike e insistia em motivar com palavras de encorajamento. Ele dizia que Spike era um sobrevivente como nós, ela disse, a voz suavizando com a memória. Mas então Gabriel ficou sério, olhando para o horizonte onde o Space Needle se erguia contra o céu. Lucinda, tem algo que eu preciso te dizer. Ele começou, a voz hesitante. Ela sentiu o coração apertar, temendo o que viria. Quando Raul me pediu para cuidar de você, ele disse mais uma coisa. Ele me disse, Gabriel, ela é o tipo de pessoa que faz o mundo valer a pena. Se você tiver a chance de amá-la, não deixe passar. Eu não entendia o que ele queria dizer na hora, mas agora eu sei. Lucinda ficou em silêncio, as palavras de Raul ecoando em sua mente como um presente inesperado. Ela olhou para Gabriel, os olhos marejados, e viu a vulnerabilidade nele. Um homem que perdera tanto, mas ainda escolhia arriscar o coração. Ele realmente disse isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Gabriel assentiu, pegando a mão dela. Ele sabia, Lucinda, sabia que você merecia ser amada de novo, e que talvez eu pudesse ser a pessoa a te amar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lucinda, mas ela sorriu, um sorriso que misturava gratidão e esperança. Você já é, ela disse quase em um sussurro. Você me trouxe de volta à vida, Gabriel, e eu acho que Raul sabia que você faria isso. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu te amo, e isso me assusta, mas também me faz sentir viva. Gabriel a olhou, os olhos brilhando com emoção. Ele se inclinou lentamente, como se pedisse permissão, e Lucinda fechou os olhos, sentindo o calor do beijo dele, suave e cheio de promessa. Foi o primeiro beijo deles, um momento que parecia selar algo novo, algo que honrava o passado, mas abraçava o futuro. Quando se afastaram, os fogos de artifício explodiram no céu, iluminando Seattle com cores vibrantes, como se o universo aplaudisse. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto o som dos fogos ecoava ao redor. Feliz ano novo, Lucinda, Gabriel sussurrou, a voz cheia de amor. Feliz ano novo, Gabriel, ela respondeu, o coração transbordando. E em algum lugar, Lucinda sentiu que Raul estava sorrindo, como se soubesse que o amor que ele deixou para trás encontrara um novo lar. A primavera chegou a Seattle com uma suavidade que parecia abraçar a cidade, as cerejeiras florescendo em tons de rosa pálido e o ar carregado de promessas. Lucinda sentia que, pela primeira vez desde a morte de Raul, seu coração estava em paz. O amor que ela e Gabriel construíram não era uma substituição, mas uma continuação, uma prova,
de que o coração humano é grande o suficiente para carregar mais de um amor, mais de uma história. Eles passavam os dias juntos explorando a cidade, rindo de pequenas bobagens e descobrindo aos poucos quem eram um para o outro. Um fim de semana, Gabriel sugeriu uma viagem para Olympic National Forest, um lugar que Raul sempre quis levar. Lucinda, mas nunca tiveram a chance. Vamos fazer isso por ele, Gabriel disse, os olhos brilhando com uma mistura de entusiasmo e reverência. Lucinda concordou, sentindo que era uma forma de honrar Raul enquanto escrevia um novo capítulo com Gabriel. Eles alugaram uma cabana rústica cercada por pinheiros altos, onde o som do vento nas árvores era como uma canção de ninar. Na primeira noite, sentados ao redor de uma fogueira, Gabriel puxou um cobertor para cobrir os ombros de Lucinda enquanto assavam marshmallows. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes no rosto deles. Você já pensou em como a vida é estranha? Lucinda perguntou, olhando para as chamas. 1 ano atrás eu achei que nunca mais ia sorrir. E agora estou aqui com você, sentindo ele em cada pedaço disso. Gabriel sorriu, pegando a mão dela. Raul me disse uma vez que você era como uma floresta, forte, cheia de vida, mesmo depois de um incêndio. Acho que ele estava certo. Ele fez uma pausa, tirando algo do bolso, uma pequena caixa de madeira entalhada. Eu trouxe uma coisa para você. Não é exatamente um anel, ainda não, mas é uma promessa. Lucinda abriu a caixa com o coração disparado e encontrou um colar com um pingente em forma de girassol, delicado e brilhante, com uma pequena inscrição no verso: "Para sempre, seu sol." Ela riu, as lágrimas escorrendo, e olhou para Gabriel. Você e esses girassóis, ela brincou, a voz embargada. Como você sabe sempre o que me faz chorar de alegria? Gabriel riu, ajudando-a a colocar o colar. Porque você é fácil de ler, Lucinda. Seu coração está em tudo que você faz. Ele segurou o rosto dela com suavidade, os polegares traçando as linhas de suas bochechas. Eu te amo e quero passar o resto da minha vida te fazendo sorrir, te fazendo lembrar que você é a luz de alguém. Raul me deu essa chance e eu nunca vou deixar de agradecê-lo por isso. Lucinda sentiu o peso das palavras, a beleza de um amor que cresceu das cinzas de outro. Ela se inclinou e o beijou, um beijo cheio de certeza, de gratidão, de futuro. Eu te amo, Gabriel, ela disse, as palavras soando como uma verdade que sempre esteve ali, esperando para ser dita. E acho que Raul está sorrindo, onde quer que ele esteja, porque ele sabia que você seria meu sol. Eles passaram a noite conversando, rindo e planejando o futuro. Não um futuro grandioso, mas um cheio de momentos simples, como cozinhar juntos, viajar para lugares novos ou apenas sentar na varanda com uma caneca de café. Quando o sol nasceu pintando a floresta de dourado, Gabriel pediu Lucinda em casamento, de joelhos na terra úmida sem anel, mas com uma promessa que valia mais que qualquer joia. Quero construir uma vida com você, Lucinda. Não como um substituto, mas como seu parceiro, seu lar. Você aceita? Lucinda, com lágrimas de felicidade, disse sim. E eles se abraçaram, o som dos pássaros ao redor parecendo celebrar com eles. Enquanto voltavam para Seattle, de mãos dadas no carro, a música Something dos Beatles tocou no rádio. E Lucinda sorriu, sentindo Raul em cada nota, em cada raio de sol que atravessava as árvores. Ela sabia que o amor que compartilhara com Raul viveria para sempre. Mas agora, com Gabriel, ela encontrara um novo lar. Um amor que honrava o passado e florescia para o futuro.